Então, um pouco antes, havia uma expectativa do senador Girão, além de apresentar toda a sua proposta como candidato a presidente do Senado, que ele anunciasse seu apoio, ou seja, fortalecendo o bloco de oposição a Rodrigo Pacheco. Ele anunciou, portanto, seu apoio a Rogério Marinho, que é o candidato de oposição no Senado. Agora fala o atual presidente e candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, senador Veneziano Vital do Rego, senhores senadores, senhoras senadoras, familiares, convidados, os senhores senadores que ora são empossados, os meus cumprimentos especiais a vossas excelências, o meu registro de agradecimento àqueles senadores que nos deixam nesta última legislatura, que têm um absoluto sentimento de dever cumprido. Eu ocupo esta tribuna nesta segunda reunião preparatória, movido por um enorme sentimento de gratidão, de humildade, de responsabilidade, para de início fazer o pedido a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras do voto para a presidência do Senado Federal, nesta recondução pretendida por indicação do meu partido, o PSD, a quem penhoradamente agradeço na pessoa do líder Otto Alencar. Há 2 anos, neste mesmo dia 1º de fevereiro, eu assumia certamente a maior responsabilidade da minha vida. Merecer a confiança do Senado Federal no meu primeiro mandato de senador, segundo mandato político, para presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Os tempos não eram fáceis, vivíamos uma crise institucional, vivíamos uma crise da pandemia, mas com um sentimento de profunda responsabilidade, compreendi que os 2 anos passariam e a cada dia desses 2 anos eu tinha que me desincumbir para poder cumprir os compromissos que fiz desta tribuna e do juramento que fiz ao assumir o mandato de senador. De defender a República Brasileira e seus fundamentos, de defender o Estado de Direito, de defender a democracia, de defender a federação, que é o papel desta casa, de defender o povo brasileiro. Sem me esquecer jamais da obrigação que tive e invoco o testemunho de cada um dos senhores e das senhoras que conviveram comigo nesses últimos 2 anos. Uma imensa preocupação de dar a devida atenção a todos que aqui estão exercendo seus mandatos nas representações de seus estados. Jamais me faltou atenção, jamais me faltou dedicação, jamais me faltou pontualidade, assiduidade, para que esta casa pudesse andar em momentos de crise. Logo de início, por ter disputado com uma senadora da República, a senadora Simone Tebet, me senti numa obrigação de fortalecer a bancada feminina. E criamos a liderança da bancada feminina no Senado Federal, que fez o maior movimento, extraordinário movimento de defesa dos direitos das mulheres contra a violência política, violência institucional, violência doméstica, violência de todo gênero, discriminação de todo gênero, através dessa bancada feminina. A quantidade de projetos aprovados em defesa das mulheres foi histórico no Senado Federal. Também ouvi do senador Paulo Paim, no alto do seu 3º mandato como senador da República, que nunca tinha visto a referência que é ele no combate ao racismo do Brasil, um Senado Federal tão comprometido com o combate ao racismo estruturante do nosso país. Obrigado, senador. Mas também criei, senhores senadores, a liderança da oposição. A liderança da oposição para equilibrar o jogo democrático, porque a oposição, a de outrora e a que virá, merece respeito de um presidente do Senado e de uma casa legislativa. Foi criada pela vez primeira a liderança da oposição para equilibrar com a liderança de governo a discussão democrática das matérias aqui trazidas no Senado Federal. Criamos a Comissão de Segurança Pública, porque segurança pública é algo absolutamente
absolutamente fundamental de se ter como tema prioritário no Brasil, e era inusitado que a Casa Legislativa, a Casa Alta, não tivesse uma comissão desta natureza. Logo no início dos primeiros dias, dos primeiros meses, aprovamos a PEC emergencial, que permitiu o auxílio emergencial no alto da crise da pandemia. Morriam 4.000 pessoas naquele momento. As pessoas estavam desamparadas. E é bom que a sociedade brasileira saiba que muitas das iniciativas para assistir a população brasileira através de auxílio emergencial, Auxílio Brasil, programa de apoio às pequenas e microempresas, programa de apoio ao setor de eventos, diversos projetos de assistência social foram concebidos no Senado Federal. Um Senado absolutamente colaborativo com o governo federal, e ouso desafiar algum integrante do governo anterior de dizer um só motivo que pudesse fazer com que caracterizasse a presidência do Senado como uma presidência hostil ao governo federal. Pauta-bomba, perseguição, exigências, chantagens que infelizmente o Brasil se acostumou ao longo de anos a conviver na política, isso não aconteceu definitivamente na presidência do Senado, na relação que busquei manter cooperativa com o governo federal e com os seus integrantes, com as instituições de governo e com as instituições de Estado. Muitos projetos foram aprovados e aqui digo, com toda a segurança, o biênio mais produtivo da história do Senado nos últimos 30 anos. Seguramente depois da redemocratização, tivemos esse biênio produtivo muito facilitado, evidentemente, pela possibilidade das votações semipresenciais, é verdade, mas um biênio produtivo, de bom alcance, de boas realizações e, repito, cooperativo com o governo federal, porque diversas, inúmeras matérias de interesse do governo foram aqui apreciadas, inclusive no ano de 2022, às vésperas de um processo eleitoral em que tivemos o comprometimento com a sociedade brasileira de aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, de reduzir o preço dos combustíveis, sacrificando estados a favor da sociedade brasileira, arquivando CPIs que contaminariam o processo eleitoral, que eram tidas como uma pauta nociva e de enfrentamento ao governo. Tivemos, senhores senadores e senhoras senadoras, responsabilidade. A responsabilidade que deve ter alguém que senta naquela cadeira, que não pode se render à demagogia, que não pode se render ao populismo, que não pode se escravizar pela desinformação de redes sociais, que não pode se escravizar pela manipulação, por vezes, da mídia em relação a determinados temas. É preciso ter coragem para ser presidente do Senado e enfrentar os desafios que isso representa. Tenho absoluta convicção de que nesses meus 2 anos eu busquei honrar cada voto que tive naquela eleição no dia 1º de fevereiro de 2021. Tivemos projetos da pandemia, a lei das vacinas nasceu neste Senado e não fomos negacionistas, não menosprezamos a vacina, defendemos a vacina, aprovamos todas as medidas provisórias inerentes ao combate à pandemia vindas do governo federal, porque tínhamos esse compromisso com a sociedade brasileira e tínhamos esse compromisso também com colegas senadores que morreram de Covid. O senador José Maranhão, o senador Major Olímpio, senador Harold de Oliveira. Precisávamos honrar essas pessoas e salvar vidas. E aqui nesse Senado, nós os defendemos e defendemos os brasileiros. Tivemos a cautela ambiental, porque é evidente que nós temos um problema nacional de desmatamento ilegal das nossas florestas, que além de contaminar o nosso ar e nosso clima, está matando a credibilidade do Brasil lá fora. E era preciso enfrentar esta pauta e ter cautela com ela para que a situação da imagem do Brasil não se agravasse. E o Senado foi uma frente de resistência a medidas nocivas em relação ao meio ambiente. Busquei cumprir o meu mistério. E ao final desse nosso mandato, no dia meados de dezembro, vem uma pesquisa Datafolha, e invoco esta pesquisa Datafolha sobre a aprovação do Senado Federal, diferentemente do que eu vi.
68% de bom, ótimo e regular. Mais regular do que bom e ótimo de fato. Mas os parlamentos do mundo têm problemas de imagem. E esse é um desafio que todos nós temos. Eu invoco a responsabilidade de cada um dos senhores senadores e senadoras, que temos a responsabilidade de fortalecer a imagem do Senado Federal. Porque aqui nós fazemos coisas boas, aqui nós salvamos pessoas, aqui nós votamos leis, aqui nós favorecemos a sociedade, aqui nós fazemos os enfrentamentos devidos em relação às crises. E não é possível que só pautas negativas possam ser movidas, inclusive por nós próprios parlamentares, como algo mais significativo do que aquilo de bom que é realizado e efetivamente realizado no Senado Federal. Temos compromisso para o futuro. Esse compromisso para o futuro, e é um que faço desta tribuna, se merecer o voto e a confiança dos senhores senadores para ocupar pela segunda vez a presidência do Senado Federal. Defender a prerrogativa dos senadores e as condições plenas para o exercício de seus mandatos. Neste último biênio, sob a presidência do Senado, tivemos respeito aos senadores. E qualquer senador que sofrer algum tipo de perseguição, de retaliação, de revanchismo ou algo que o valha, merecerá pronta resistência do Senado Federal, seja contra quem for. Porque os senhores são eleitos pelos seus estados, têm suas prerrogativas, têm as suas imunidades e serão defendidas pela presidência do Senado, porque isso é a obrigação de um presidente do Senado. Terão, repito, as condições necessárias, materiais e humanas, para o desempenho de suas funções como senadores da República. Me comprometo com o pleno funcionamento dos órgãos do Senado Federal. Infelizmente, muitos deles paralisados, fruto da pandemia e do fim dela. Mas é hora de retomar a vivacidade e a vitalidade do Senado Federal, de todas as suas comissões, todos os seus conselhos, com a presença física desse plenário. E como é bom, depois de 2 anos como presidente do Senado, ver esse plenário cheio, para que possamos aqui dialogar de forma amistosa, respeitosa, que é o que definitivamente deve haver numa casa legislativa. Encontrar pontos que nos unem, encontrar pontos que nos convergem e que as divergências sejam exercidas com respeito. Respeito à divergência é pilar da democracia. É preciso fortalecer a comunicação do Senado. É preciso mostrar as coisas positivas que nós fazemos aqui no Senado Federal e conto, sinceramente, ao tempo em que cumprimento o papel dela, a imprensa brasileira, que possa acompanhar e destacar aquilo que cada senador se desincumbir aqui no seu papel como senador da República. Teremos desafios de matérias importantes para o Senado Federal. Primeiro, a de não deixar retroceder conquistas importantes do Parlamento brasileiro. Eu, como deputado, votei em várias delas. Como senador, também votei em várias delas. E como presidente do Senado, também aprovei várias delas. E não gostaria que houvesse retrocesso. Aprimoramento sempre, retrocesso nunca. E temos um desafio agora pela frente. A reforma tributária, um novo arcabouço fiscal, porque não podemos admitir que se continue a arrecadação confusa do sistema tributário brasileiro, tampouco podemos permitir que se acabe com a responsabilidade fiscal no nosso país, que é uma conquista da modernidade, e nós temos que garantir que se combata a gastança desenfreada do Estado brasileiro. E a propósito de Estado, que busquemos um Estado necessário, o enxugamento da máquina, arrecadação sustentável, corte de gastos públicos, e temos que cobrar ao governo federal corte de despesas. Presidente Davi Alcolumbre, presidente Renan, presidente Jader Barbalho, que já ocuparam a presidência do Senado. Temos esse compromisso de permitir que esse governo, com a cooperação do Congresso Nacional, possa não errar. Esse é o nosso papel, independente de fiscalização. Temos responsabilidade em relação às informações. O projeto que disciplina o marco legal das plataformas digitais, já aprovado nessa casa, é preciso que haja a aprovação definitiva, porque definitivamente isso não interessa a absolutamente ninguém, muito menos ao Brasil. É definitivamente inconcebível que a gente viva hoje no palco da desinformação. No palco da desinformação manipulada. É preciso que nós tenhamos responsabilidade em relação a isso. As famílias brasileiras estão divididas em torno de vacina, se deve vacinar ou não. Isso nunca existiu no Brasil. As famílias brasileiras estão divididas por urna eletrônica, que também não era um questionamento até há pouco tempo.
nós precisamos ter as informações exatas e trabalharmos as nossas divergências a partir das premissas exatas em relação a todas as informações que são de nossa responsabilidade. Quero falar a respeito da relação entre os poderes e de algo fundamental que haverá de nos unir: a democracia. Em relação ao trato com o Poder Executivo e o Poder Judiciário, vamos instalar imediatamente as comissões mistas de medidas provisórias. Votaremos e teremos colaboração em relação às medidas provisórias do Poder Executivo, mas exigiremos que matérias não afetas a medidas provisórias sejam feitas através de projetos de lei, porque é o papel principal dessa Casa. Haveremos de estabelecer a independência devida em relação ao Poder Executivo. Um Senado que se subjuga ao Executivo é um Senado covarde, e nós não permitiremos que ele seja subjugado ao Poder Executivo. Com um trato harmonioso, porque assim recomenda a Constituição, mas com a imposição devida da nossa independência em relação ao Poder Executivo. Em relação ao Poder Judiciário, e muitos são os motivos de reclamações em relação à relação com o Poder Judiciário ao Supremo Tribunal Federal. Afirmo e devo dizer que, diferentemente do que sustentam de revanchismo, de retaliação, de possível enquadramento ao Poder Judiciário, que dá a palavra final aos conflitos sociais e jurídicos, nós devemos cumprir o nosso papel verdadeiro, o de solucionar o problema através da nossa capacidade e do nosso dever de legislar. Vamos legislar para se colocar limites aos poderes. Se há um problema... Um minuto para concluir. Se há um problema em relação às decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso. Se há um problema nos pedidos de vista em relação ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, legislemos em relação a isso. Se há um problema de competência do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso. E eu próprio sou um autor de uma proposta de emenda à Constituição que suprime a competência em matéria penal do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o recurso especial e recurso extraordinário, em matéria penal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Legislemos. Como podemos legislar, e essa é uma discussão sadia e honesta, e disse ontem numa entrevista, legislemos sobre a limitação temporal da ocupação de ministros de tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é uma discussão possível, essa é uma discussão sadia, essa é uma discussão que não caracteriza revanchismo e retaliação. Vamos trazê-los à discussão e enfrentarmos os problemas, os limites entre os poderes e dessa estabilidade. Senador Rodrigo Pacheco, para concluir mesmo. Obrigado. Vamos, portanto, ter esta responsabilidade de buscarmos esse equilíbrio a partir do nosso cumprimento do nosso papel e pedir a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras, independente do que seja resultado, independente do que sejam nossas divisões, nossos partidos políticos, vamos nos dar as mãos definitivamente para que o Brasil pacifique e que as divergências fiquem no campo sadio da política. Muito obrigado.